Olá, pessoal. Tudo bem com vocês, meus amigos, minhas amigas? Novamente, meu desejo é que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto interessante e, assim, como eu sempre digo, né, são temas até que é um tema óbvio, né? Então, o tema de hoje, a gente vai tratar sobre o momento da crise. E a pergunta da live é: estamos preparados para o momento da crise? Essa é a reflexão. E que crise é essa, né? Que momento da crise a gente trata aqui? Então, eu pesquisei um pouco, fiz um estudo aí para a gente falar aqui hoje, coloquei a palavra crise, coloquei a palavra momento. É inevitável, né? É inevitável a gente não falar nesse momento de crise, a gente não falar de pandemia, a gente não falar de isolamento, a gente não falar de Covid. Então, assim, é importante a gente destacar que o tema é esse. Qual que é o gatilho, né? Qual que é a crise? E aí eu estava refletindo e lendo algumas coisas aqui, e aí pensando nesse momento, né, de crise, se a gente está preparado ou não, e pensando na pandemia, no Covid, e eu estava lendo algumas coisas e uma coisa me chamou muito a atenção, uma matéria me chamou muita atenção. E a matéria diz o seguinte, que quando todo mundo se encontra no mesmo patamar, na mesma igualdade de oportunidades e limitações, isso não é bem uma crise, né? Isso você sai você não está mais naquela fase de crise, você já está vivendo um segundo momento, né? Você está vivendo aquela situação, aquela realidade. Então eu acho que hoje, quando a gente fala de pandemia, a gente fala de mercado de seguros, a gente fala de crise, essa crise a gente já viveu ela no começo. Estamos na segunda onda, mas eu acho que a gente já viveu. O mercado segurador já passou pela crise, eu digo aquele momento no ápice, né? Onde todo mundo teve que se recolher na sua casa, as companhias colocaram tudo online, os corretores começaram a acessar tudo online, e a gente começou a se questionar, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir atender? Que ferramenta que eu vou usar? E foram tantas as ferramentas, né? Tantas, né, para reuniões online e tudo mais, e a gente se adaptou. Então, aquela crise, aquele momento, a gente se adaptou. Alguns se adaptaram melhor e outros nem tanto. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre a questão de como, né, passar pela crise, superar a crise, e aí eu tenho escutado algumas coisas sobre tendência do mercado, como vai ser o mercado segurador pós-pandemia, como que vai ser o mercado segurador daqui para frente. E aí eu comecei a estudar um pouco isso e ler algumas matérias e percebi o seguinte, quando a gente começa a falar de crise, lembrando que se todo mundo está no mesmo pé de igualdade, né, significa dizer que essa crise ela já não é mais crise, ela já é um momento atual que todo mundo está no mesmo pé de igualdade. E aí eu começo a olhar o seguinte, como que a gente vai sair da crise? Bom, as seguradoras, né, que é o nosso mercado, é o segurador, investiram intensamente em tecnologia, investiram muito em gestão de pessoas, né, de como lidar com isso, colocar informações claras e transparentes. Então, tudo aquilo que a gente estuda no mercado segurador para oferecer para o nosso cliente, no momento de sinistro, no momento que ele tem um problema, funcionou para a gente. Alguns demoraram um pouquinho mais, outros não, mas o mercado segurador, eu entendo que ele se solidificou. E a gente aqui do mercado de responsabilidade civil, da família de responsabilidade civil, a gente superou, né? O nosso crescimento 2020, ele vai passar os 20%. Não saiu o número oficial ainda, mas ele vai ultrapassar os 20%. Então, olha só,
Eu acho que a gente do mercado segurador, quem está na área de subscrição, quem está na área de tomar risco, eu acho que a gente não perdeu emprego. Pelo contrário, muitas pessoas até conseguiram outros trabalhos durante a crise. Então, eu acho que para o subscritor de risco, para quem avalia o risco, eu acho que a gente passou bem. Depois, a gente percebe que houve uma mudança em algumas atividades do mercado segurador, área comercial, a gente notou alguma restrição, né? Algumas posições que se fecharam, né? Também a gente viu outras corretoras abrindo posições, contratando gente. Então, a empregabilidade do mercado segurador, diante da crise, eu acho que ele sofreu algumas alterações, muito voltado à tecnologia, o meio de distribuição, como que a gente começou a se relacionar. E aí eu chamo a atenção do corretor, né? Assim, o corretor, nessa crise e tudo mais, pelo que eu tenho acompanhado, não teve grandes problemas, grandes perdas. Mas aí eu começo a olhar as movimentações do mercado. Então eu olho, por exemplo, uma grande estratégia voltada à venda direta do seguro, a seguradora com a venda direta. A gente lê as referências, as recomendações das empresas de auditoria, dos advisors, a gente percebe uma movimentação falando em canal de distribuição, reinventando a venda, né? Indo direto ao cliente, acessando o cliente. E aí a gente percebe o seguinte, muita gente investindo, né? Porque eu tenho ido atrás de investimentos para o negócio meu e percebo o seguinte, o investimento, a falta de investimento não está relacionado com a questão financeira, né? Porque eu entendo, pelo que eu estou olhando, que o mercado tem muita gente querendo investir, né? Juros negativos na Europa, a questão cambial favorecendo quem quer entrar com dinheiro no Brasil. A gente vai falar que o Brasil, a gente teve a crise do Brasil, né? O Brasil, cara, sempre vai estar em crise esse país. Então, a crise econômica, a crise política, a crise do judiciário. Então, são várias as crises. E assim, como que a gente está preparado para esse momento? Então, quem opera no Brasil já sabe que o Brasil é isso aí. O Brasil é essa crise política eterna. E eu acho que vai ser isso nos próximos, sei lá. Eu devo aposentar definitivamente e a gente vai ter essa discussão ainda. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aquele corretor que está atuando bastante no mercado de automóvel e tudo mais, ele ganhou um grande concorrente, que não só é a crise, já diminuiu a venda de automóvel, a Ford saiu, outras coisas que aconteceram aí nesse meio todo de pandemia. O que eu percebo é o seguinte, a gente vê nascendo uma corretora de automóvel, para quem é focado no automóvel, gigantesca, que é a Caoa Corretora. O CAD vai ter que aprovar e tal, mas está aí. Então, pensa um cara que vive de vender o seguro de automóvel e vai ganhar logo uma corretora gigantesca chamada Caoa Corretora de Seguros, se eu não salvo engano. Excelente, bom para o consumidor, bom para o mercado, mais um player no mercado. Cara, mas você que tem o teu cliente lá, que compra um automóvel e tal, você vai ter que dar uma milha extra, né, para deixar o cara contigo. E aí vem aquela conversa que a gente está falando de se reinventar, né, o investimento em tecnologia. Então, o quanto que o corretor está investindo em tecnologia? Quanto o corretor está investindo em plataforma? E eu vou te falar o seguinte, eu já dei o meu testemunho aqui e vou falar ele novamente. Eu adoro meu corretor, meu brother, e tem a Martinha. Então, cara, eu já tentei fazer negócio seguro sem a Martinha. Cara, tive sinistro e, não foi fácil a minha vida. Não foi fácil. Então, assim, cara, eu gosto muito de corretor, tenho o meu lá e sigo minha vida com ele. Cara, mas por que eu tô falando tudo isso, né?
Porque, assim, a crise que eu estou falando aqui é uma crise mais macro, de mercado e tudo mais. E aí vamos falar um pouquinho daquela crise do segurado, na hora do sinistro. O quanto que ele está preparado, né? Vamos pensar aqui no recall. Já falei isso aqui também. O quanto o cliente está preparado para fazer uma retirada do produto dele do mercado. Ele tem uma legislação específica para proceder. O quanto você, corretor, leu essa legislação, explicou isso para o seu cliente. Pô, Márcio, mas o meu cliente, cara, ele pode até saber, né? Porque ele tem um produto que pode ser retirado e tudo mais. Mas, assim, quanto mais a gente explicar, quanto mais a gente ficar disponibilidade, quanto mais a gente tiver um suporte de um especialista, de um subscritor, de alguém que vai te ajudar, não só nessa venda, né? Porque a venda tem a sua dificuldade, sim. Mas a manutenção do negócio após a venda, né? Essa gestão da crise é aonde a gente começa a fazer um trabalho diferenciado e apresentar para o cliente uma tranquilidade, né, no momento da crise. Então, vamos pegar esse exemplo do recall. Cara, ele tem que fazer a retirada do produto. Como é que ele faz isso? Ele já tem tudo armado, a seguradora deu a sua cobertura, a seguradora tem tudo isso armado para ele. Então, assim, existem ferramentas de gestão de risco e de prevenção de perda para isso. Então, uma forma de você trabalhar a crise é você antecipar os fatos, é você prever a situação, identificar os sinais. O fato de você não ter acesso às coisas, às informações na hora da crise, isso agrava. Isso realmente é uma crise. Agora, a partir do momento que a gente consegue estabelecer essa previsão, essa análise, esse acompanhamento e já detectar o controle de qualidade, tem várias formas de fazer isso, Mas, assim, no dia a dia, o que acontece? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar no que acontece hoje para a gente, né? Você vai fazer uma cirurgia eletiva. Bom, a maioria dos estados suspenderam a cirurgia eletiva. E aí? Como é que você lida com isso? Você tem o seu médico, você tem sua clínica, como é que você vai tratar isso? Márcio, mas o que isso tem a ver com seguro? Isso tem a ver com seguro porque eu penso sempre o seguinte, é uma questão de conceito e princípio. Se você tem como princípio tratar da sua crise, né, antecipar os seus fatos, cara, você pegar as técnicas que a gente tem, que a gente desenvolve, e aplicar isso para o seu cliente no seu dia a dia, na sua corretora, se torna até um hábito, é uma coisa rotineira. Então, um dos aspectos que eu quero dizer aqui é assim, a gente tem que, nessa fase de crise, a gente tem que se reinvestir, ver quais são os gastos realmente prioritários para a gente, observar esse movimento do mercado, né? Criaram a Caoa, tem seguradora vendendo direto, seguradora crescendo absurdamente o faturamento, e como que ela está fazendo isso, e qual que é a sua posição como corretor nesse crescimento do mercado, né? O mercado cresceu 20%, mais de 20% em responsabilidade civil. Quanto que você cresceu no seu portfólio? Né? Você também cresceu os mesmos 20%? Bacana, fico feliz. Né? Tua comissão também subiu 20% de 2019 para 2020, legal, tá de parabéns, eu acho que é isso aí. Esse é o objetivo que a gente tem que traçar, crescer com sustentabilidade e reinvestir. Esse é o ponto que eu estou falando, né? Então, a gente tem que buscar esse reinvestir, né? E como que a gente pode olhar, né? Onde a gente poderia investir? Se eu fosse dar uma sugestão para você, no momento de crise, se eu fosse dar uma sugestão, onde você investiria nessa questão da subscrição do mercado de responsabilidade civil? Eu
investiria numa criação de uma espécie de um plano de governança, um questionário, um padrão para você ir buscando o seu direcionamento, vamos dizer assim. Você implantar um questionário de risco seu em relação aos seus clientes e também tentar, de alguma forma, oferecer para o seu cliente esse serviço de governança, esse serviço de acompanhamento das regras, né? Acompanhamento das normas. Um caso muito simples que a gente tem que olhar agora é a questão desse isolamento, da pandemia. Como que ele volta a trabalhar, né? O que ele tem que fazer? Quais são os procedimentos recomendados naquela indústria ou para aquela empresa? Como que você pode ajudar a empresa a fazer isso? Você sabia que fora do Brasil, por exemplo, na Europa, na Alemanha, eu trabalhei muito tempo numa companhia alemã, e na Alemanha, como é que funciona as coisas? Vou te explicar aqui rapidamente. Quando você vai construir alguma coisa na Alemanha, uma casa, uma fábrica, ampliar alguma coisa, uma construção civil, o projeto, a obra, né, o desenho, o plano de construção, ele é submetido também para a seguradora. Por quê? A seguradora ela vai ajudar, junto com o corretor, ele vai ajudar a avaliar se o método construtivo que você vai utilizar, o tipo de painel de construção que você vai colocar na sua obra, o sistema de proteção de combate a incêndio, a acessibilidade que você vai colocar na sua fábrica, no seu negócio, na sua ampliação, ele é submetido para a seguradora. Por quê? A seguradora, ainda em época de projeto, ela vai avaliar e vai te dizer o seguinte, falar, olha, se você fizer esse método construtivo tal, a tua taxa de seguro vai aumentar em tanto. Ou, se você usar esse método e seguir esse plano de obra aqui, a sua taxa de seguro vai ter um desconto. E aí não é só isso, de agravo de desconto. A seguradora ela também começa a mapear, junto com você, teu sistema protecional. Ela começa a mapear para você em quanto tempo alguém vai chegar lá se houver um princípio de incêndio. Em quanto tempo você vai apagar aquele incêndio, por um exemplo. Aí o que isso tem a ver com responsabilidade civil? Isso tem a ver com o seguinte, se você tem um método de controle da crise, do incêndio, por exemplo, adequado, a quantidade de espuma, a quantidade de material para o combate àquele incêndio vai ser menor. E se você tem esse combate menor, a sua possibilidade de agravar o dano, né? Por exemplo, uma poluição decorrente do combate ao incêndio, vai reduzir drasticamente. Então você só não estará preparado para aquela crise, como você vai ajudar o meio ambiente e a sociedade que você vive, e também vai ter um benefício no seguro, no preço do seguro. Então, assim, são vários os fatores que um bom planejamento de um acidente te ajudam. Então, como você nota, né, aqui, quando a gente fala de responsabilidade civil, a gente também tem que falar um pouco de seguro de dano, de prevenção, de sistema protecional, porque pode acarretar maiores prejuízos se você não tiver o equipamento adequado e o combate adequado no momento sinistro. Você pode agravar o dano. Isso eu estou falando de dano físico, né? Eu não estou nem entrando ainda nas questões legais, das questões jurídicas, das questões relacionadas ao meio ambiente. Lembrando, meio ambiente, todo mundo pode responder. A pessoa jurídica e também a pessoa física do gestor e do administrador, né? Que é o tal do DNO. Então, assim, é bem importante a gente entender o momento da crise. E olha só, e pegando esse gancho, né, falando do gestor, né, falando do administrador, o quanto
o seu cliente está preparado para enfrentar um momento de crise? Como que ele lida com isso? Aí vamos fazer uma reflexão, vou falar um pouco da gente, um pouco de mim, que é mais fácil dar o exemplo. Bom, quando eu tenho um problema aqui, pessoal ou profissional, cara, eu tenho que recorrer a alguém para tomar uma decisão. Por quê? É importante a gente refletir e ter alguém, algum local para a gente pensar antes de agir, tomar um copo d'água antes de agir. Ah, mas isso é coisa simples. É coisa simples. Mas assim, será que você demonstrou para o seu cliente? Você fez um passo a passo? Você debateu isso com ele? Aí você vai me falar o seguinte, fala, pô, Márcio, eu vou te falar. Se tem uma coisa que o segurado fica perturbado, e eu entendo isso, que eu já vivi isso também, é quando chega um corretor de seguros lá na empresa, né? É quando chega um corretor de seguros para falar com o segurado, né? Cara, o cara já vai tirando cópia da apólice, vai te dando cópia da apólice, ele já quer se livrar de você. Né? Então, assim, realmente é muito frustrante. Eu já contei aqui 1 ou 2 casos que dá vontade de levantar da mesa e falar, olha, tá bom, você não quer fazer, não quer me ouvir, eu vou embora, mas o dia a dia, né, o profissionalismo, ele leva a gente além disso. Agora, eu estou dizendo para vocês que a questão tecnológica, ela veio para ficar. Se tem uma coisa que essa pandemia trouxe, foi isso. Então, por que a gente não desenvolve, dentro da corretora, esse checklist, essa informação, a disponibilidade para o seu cliente, sei lá, uma forma online, um lugar que ele vai acessar? Eu tenho falado muito aí dos 7 passos, né, da subscrição. Então, por que a gente também não cria alguns passos do atendimento, né? Como que ele faz isso? Qual que é o método que a gente vai usar? Então, assim, são coisas até que não são tão simples, mas dão um certo trabalho que tem que ser feito a 4 mãos, com a ajuda aí do corretor, da seguradora, do especialista. E, pô, tem mais de 4 mãos aí, né? Que a gente vai ter que pôr a mãozinha do segurado também. Então, é simples, assim, a gente desenhar um SLA de atendimento. Quem liga para quem faz o quê. Agora, a tecnologia também traz outros momentos, né, de crise, né? De crise, entenda que a crise é quando você realmente tem aquela situação que você não sabe o que fazer. Porque se você tem um acidente, se você tem um fato contratado, o evento que disparou a apólice, mas você está perfeitamente com o domínio da coisa, você sabe o que fazer, o que proceder, você não tem crise. Você tem um fato, você tem um sinistro, você tem um acontecimento coberto pela apólice e você vai tratar isso de uma forma muito tranquila. A crise é quando você tem tudo isso e não sabe o que fazer. E não tem o conhecimento ou a ferramenta adequada. Então, o que eu vejo assim, essa questão da pandemia, ela trouxe muito essa oportunidade para a gente de usar ferramentas e de ficar com essa disponibilidade online. Né? Então, acho que isso veio para ficar e vai ficar. Então, você imagina o seguinte, tem se falado muito em cyber, muito. Todo mundo numa roda de seguros, ou corretor, ou já fez algum ensaio para o segurado de uma cotação de cyber, ou alguém está cotando um risco de cyber. Ou você, o corretor, precisa comprar essa apólice de cyber. Imagina o seguinte, do dia para a noite, você não consegue acessar nada, né? Nada. Você está bloqueado. E aí? Você tem feito o backup? Você tem salvo nas nuvens? Você tem feito um acompanhamento dos seus e-mails? Você já contratou uma empresa para fazer o phishing aí na sua corretora? Alguém para mandar um e-mail para os seus funcionários e colaboradores, ver se alguém está caindo? Então, assim, só entre nós aqui, tem várias dicas para a gente colocar em prática para evitar uma crise, né? Para a gente saber como lidar se alguém entrar aí e impedir de você acessar a sua página, a seu e-mail, o seu sistema. Então, isso
são alguns pontos que a gente tem que olhar. Independente se você comprou, vendeu ou fez o seguro de cyber, tem alguns passos que quando a gente olhar um pouquinho como subscreve o cyber, quais são os caminhos, a gente pode aprender e aplicar isso para a gente, né? Porque assim, às vezes a gente aplica coisas para o cliente e deixa de aplicar dentro da nossa empresa, da nossa corretora, da nossa vida, né? Então, assim, outro aspecto que é extremamente chato, assim, um sinistro que ocorreu e pelo que eu acompanhei, né, não tinha nenhuma situação, nenhum plano, nenhum procedimento para diminuir a crise, e a crise só se alastrou, que foi até pedido aí recentemente, né, os credores pediram a falência lá da cervejaria Baker. Então, todo mundo acho que lembra desse tema, né, que foi uma contaminação, ninguém sabe se acidental ou maliciosa, tem essa discussão da cerveja que trouxe ou levou a óbito algumas pessoas, né? Então, olha que interessante esse tema. Existe um seguro específico para gestão de crise na indústria de bebidas e alimentos. Eu, pessoalmente, fiz a primeira apólice desse seguro aqui no Brasil, que é o Product Tempering, e eu vou te falar o seguinte, essa apólice está em vigor até hoje, e ela é uma das pouquíssimas que estão em vigor até hoje. Ou porque o segurado não quis comprar, ou porque o corretor, cara, o corretor está me assistindo hoje. Cara, você já teve acesso a esse produto de contaminação acidental e contaminação maliciosa? E também tem uma cobertura que é o recolhimento ou fechamento da sua empresa determinado pelo governo. Alguém já ouviu falar? Isso é um produto que se chama Crisis Management. É gerenciamento de crise. A gente vendeu, o mercado segurador vendeu acho que 4 ou 5 apólices no Brasil. Na Itália, só para você ter uma ideia, esse produto na Europa como um todo é extremamente difundido, porque você cobre inclusive essa contaminação maliciosa. Se alguém vai na gôndola e contamina o produto e faz a chantagem, a extorsão do produto alimentício, tem vários N casos assim, não vai dar para a gente falar isso nessa live, teria que ter uma live específica para isso, mas é um produto específico para gerenciamento de crise da indústria alimentícia e de indústria de bebidas, e a indústria farmacêutica também tem a possibilidade, né? Então, assim, existe essa cobertura de seguros, talvez a gente ainda não difundiu ela, não divulgou ela no Brasil. Agora, quem compraria isso? Vamos pensar o seguinte, outro dia fiz uma live aqui dizendo que tinha um produto numa gôndola também, que ele foi negociado fora do prazo de validade. Cara, como que um produto é colocado numa gôndola de um supermercado fora do prazo de validade, uma pessoa compra esse produto e um nenê vem a óbito por causa de uma criança, né? Nenezinho de, sei lá, né, eram 8 meses, se eu não me engano, veio a óbito. Cara, olha que absurdo, que fatalidade. Acontece, né? RC Produtos, acontece. Agora, quando a gente fala de contenção de sinistro, né? Contenção de sinistro é um risco coberto previsto nas apólices. Mas ele não é só um risco coberto previsto nas apólices. Ele é um risco coberto previsto no Código Civil Brasileiro. Então, assim, eu acho que a informação ela vai ajudar a gente a chegar no cliente, a chegar no segurado, no corretor, e dizer para o cara, falar, olha, existe uma cobertura para gestão de crise, para os gastos relacionados à contenção de um sinistro. E eu quero repetir o seguinte,
A crise, ela é considerada uma crise quando você não sabe o que fazer. Aí é uma crise. Tirando isso, se você sabe o que fazer, se está previsto, isso não é uma crise. Isso é algo esperado e pode ser até uma oportunidade. Então, de novo, o que a gente vive, a crise econômica, crise política, ok. A crise da pandemia, ok. Quando ela chega e a gente toma aquele baque, eu acho que aí, estamos numa crise. Mas aí a gente tem que saber sair disso, né? Tanto é que muda o nome, né? Vira depressão, vira outras coisas, né? Mas a crise não é eterna, né? A crise, a gente tem que estar preparado para ela. E o mercado segurador, né? As seguradoras, por instinto, por função, por definição de atividade, elas lidam com a crise e sabem fazer a prevenção dessa crise. Então, assim, já disse aqui que a gente, na crise, então, tem que antecipar, né? Prever, identificar os sinais. Realmente, a crise não é o momento do pânico e da preocupação. Eu acho que na crise a gente tem que parar e respirar e lembrar onde a gente deixou as coisas, caso a gente não tenha isso claro, aonde a gente deixou as coisas. E assim, e um ponto muito importante, né, é o corretor. O corretor, ele tem que estar lá na mesa do cliente dele, quando acontecer alguma coisa. Então, você imagina, na época, eu não vou nem falar na época da Lava Jato e tudo mais, porque imagina você, o gestor de uma empresa, de repente, alguém bate na sua casa, Polícia Federal interdita a sua empresa. Aí você pensa o seguinte, isso não vai acontecer comigo, né? Isso aconteceu com gente grande e tal, comigo não me afetou. Será que não te afetou? Será que você não prestava serviço para aquela empresa? Será que você não tinha que entrar naquele canteiro de obra para prestar um serviço? O que aconteceu depois disso tudo, né? Como que você se depara com essa situação? Eu vou falar o seguinte, né? Eu já vivi bastante coisa nessa vida de meu Deus, né? E eu vou te falar, inclusive nessa época do Lava Jato e tal, também assim, a gente fez negócio com muita empresa envolvida, né? A gente naquela época ali, que construção civil bombando e tal, e sempre fica aquela preocupação, fala, caramba, será que tá tudo certinho, vão investigar, como é que vai fazer isso? Porque o ponto, para quem é do bem, para quem é honesto, o ponto é o seguinte, o ponto não é você ser condenado a alguma situação, ter que reparar um dano e tal. O momento do desgaste, dessa depressão, de que você sente o baque, é quando você é questionado, né? Alguém te questiona a sua honestidade, alguém questiona o seu posicionamento. O corretor deve passar por isso, o médico, então, hoje em dia, o médico passa por isso todo momento. Ele é questionado se ele cometeu um erro médico. Ele é questionado até por conta de Google, de um monte de informação que o cara sai fuçando e perguntando, e a tecnologia, de novo, né? Ela tem o lado bom e o lado ruim. Então, o médico hoje, ele fica um pouco incomodado. A gente está quase virando um Estados Unidos aqui na questão da medicina, na contestação dos pacientes. Então, assim, isso é bom, né? A sociedade tendo a sua consciência, né? Corretor de seguros, quantos corretores de seguros a gente não vê sendo acionados, né? A gente vai lá no Sincor, troca ideia com os caras, a gente percebe lá, tem a comissão lá, né, que avalia isso e tal, e a gente participa às vezes aí de algumas discussões. Agora nem tanto, eu não participo nem tanto mais, mas assim, bate-papo com os amigos aí, através da própria ANSP, né, que é da academia, que eu também faço parte da Academia Nacional de Seguros, então algumas conversas a gente sempre tem, né? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado na questão da crise, de fazer a gestão da crise, se a gente não se antecipou, a gente tem que tomar cuidado muito com esse posicionamento. Talvez não ter um posicionamento é um problema, mas
ter um posicionamento equivocado, ele é bem mais complexo, né? Então, eu estava falando aqui, um diretor, um gestor, estou fazendo uma análise aqui de um DNO de uma empresa, e eu estou vendo ali várias interdições, aí a CVM questionando fortemente a empresa. E aí eu percebo o seguinte, eu estou lendo os relatórios, sinistros e tudo mais, e os gestores, a maioria deles foram absolvidos. Eles conseguiram demonstrar para a CVM que, olha, pô, não foi nada disso, fizeram um acordo, um TAC e tudo mais. Pô, mas até aí, né, já tem um questionamento, é companhia listada em bolsa, quer dizer, já teve a indenização. Pô, a indenização não é um negócio barato, né? Eu estou olhando ali, tem um caso ali, são alguns diretores envolvidos, e, sei lá, cada diretor tem um custo lá de uns 75 mil, 80 mil reais de despesa de advocatícia e tal, para defesa de cada um. Pô, pensa, cara. Além de você ser questionado, que a sua moral, né, a seu ego, ele é fortemente atingido. Para alguns isso não é nada, mas para outros isso é um valor que te leva até uma depressão, e ainda você tem uma despesa, né, financeira. Então, assim, o seguro, pô, graças ao bom Deus, ele protege a questão financeira, e se você tiver uma gestão legalzinha e tal, e ajudar o seu cliente, você consegue até livrar ele de complicações emocionais através de um atendimento adequado e tudo mais, né? Eu diria também o seguinte, a gente tem que criar, talvez dentro das nossas empresas, dentro do nosso dia a dia, como pessoa física mesmo, trazendo para corretor e depois aplicando isso para o segurado, ou aprendendo isso com o segurado e aplicando no nosso dia a dia. Eu acho que é essa cultura organizacional, né? A gente tem que criar essa cultura organizacional e buscar quem fala com quem que liga para quem que aperta o botão vermelho. Pô, vamos olhar o mercado, né? A gente falou agora da Baker. Cara, quantas outras empresas, cara, que não tem, que o cara tá fabricando ali cerveja, o cara tá fabricando cachaça, o cara tá fabricando mel, o cara tá fabricando sei lá o que, cara, nesse Brasilzão, sem o seguro, sem uma pólice de recall. Se no caso da Baker ele tivesse uma pólice de recall, sabe o que teria coberto? Vou te falar o que teria coberto. Toda a retirada do produto, todo o custo de investigação, todo o custo de perícia, né, estaria coberto. E também estaria coberto o lucro cessante dele, o que ele deixou de vender, porque ele falou, olha, você não pode vender nos próximos meses. Cara, tem uma cobertura de lucro cessante para um período indenitário de 360 dias. Então, ele não provavelmente tomaria uma pancada, mas dividiria isso legal com o seguro, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa parar e pensar e olhar e falar, não, peraí, eu acho que tem solução para algumas coisas. Então, assim, teve esse negócio da Baker e a gente não explorou, né? A gente não debateu. Então, está aqui essa live, está aqui esse canal, o ART 787, para a gente debater essas coisas, e discutir essas coisas, né? A gente colocar aí um grupo de pessoas, de corretores e tal, e a gente ter pautas, né? Para a gente avaliar e trabalhar essa subscrição. É isso. Então, eu só queria reforçar isso, né? Que quando a gente tem as coisas previstas, analisadas e mapeadas, a crise ela tende a não acontecer, né? Só esse é um aspecto. Gente, é isso. Quero agradecer a participação de vocês. Acompanhem lá meu canal, lá o ART787, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tem alguns vídeos que eu coloco lá, tá certo? Tem alguns vídeos que eu coloco também relacionados ao podcast que eu estou ensaiando e que se chama E Aí Tem Cobertura. Então, eu recebo alguns questionamentos, respondo e coloco ali no E Aí Tem Cobertura. Então, convido a vocês a participarem, me prestigiarem, dar a sua opinião e vamos seguir aí essa luta. O seguro é um negócio, cara, graças a Deus que vocês estão aqui comigo, eu não me sinto só
e vamos seguir junto aí, que é um mercado que só cresce. Então é isso, gente. Olha, boa noite, muitíssimo obrigado.